Olá, esse é o PodEnf, o podcast para falar de enfermagem. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber o José Rubens, né? Ele é enfermeiro, recém-formado pela Faculdade Venceslau Braz, residente pelo Programa de Residência Multiprofissional do Hospital de Clínicas de Itajubá e com experiências em iniciação científica, auditoria, regulação e liderança acadêmica, certo? Certinho, né? José Rubens, seja muito bem-vindo, tá? Nossa, é um prazer ter você aqui. Queria que você falasse, antes da gente começar, um pouquinho de quem é o José Rubens fora da profissão. Perfeito, acho que é uma pergunta difícil, mas primeiramente eu agradeço o convite de estar aqui. Eu vendo os episódios anteriores, eu ainda estou tentando entender o porquê de estar aqui com profissionais tão bacanas e com uma experiência tão vasta, né? Eu recém-formado já aqui, eu acho que é um prazer conversar com você e falar sobre enfermagem, que eu amo muito. Eu acho que o José, fora a enfermagem, acho que a definição inicia com a base é a nossa família, né? Então, o José é um menino de Maria da Fé que veio estudar aqui em Itajubá e agora está aqui para residência. É um filho do meio, tem duas irmãs, e um filho que sempre foi incentivado a estudar, né? Acho que a base da família foi essa. Minha mãe e meu pai sempre incentivaram não só a mim, mas as minhas irmãs também. Então, acho que o José, primeiramente, ele é o filho do César e da Rúbia e o filho do meio, né, desse casal. E o José, eu acho que o José passa por fases. O José passa por fases, porque acho que na vida a gente nunca é algo Constante, né? Não é o mesmo Nós sempre. estamos sempre em evolução, Sim. né? Então, eu tento equilibrar. Eu acho que o José lá no ensino médio foi um, o José agora, o José da graduação foi o outro, o José da residência é outro. Na residência é um pouquinho difícil a gente tirar a profissão da nossa pessoa, porque a gente está inserido ali muito na profissão. Mas eu acho que o José é um ser curioso, o José é um ser que pensa muito, 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 e que tenta o refúgio ouvindo Maria Bethânia e Beyoncé. De um extremo ao outro. De um extremo ao outro. Que legal, muito legal. As suas irmãs são da área de saúde também? São também. Minha irmã mais velha é biomédica e minha irmã mais nova, na verdade, não é da saúde, ela é pedagoga. Pedagoga, muito bem, né? Não é de exatas, né? De humanas. Sim, é. Muito legal. Então, né? E aí, o que eu queria agora, vamos falar sobre a graduação mesmo. Uhum. Você já foi de cara para enfermagem? Você queria outro curso? Como é que foi essa escolha aí para ser enfermeiro? Olha, eu tenho algumas referências na família que me levaram a cursar a enfermagem, mas eu sempre gostei muito de biologia, muito de biologia. Então, a minha meta era ser biólogo. Tanto é que no ensino médio eu fiz o Enem, eu consegui jogar minha nota para a Unifal, passei na Unifal em biologia, mas aí a logística não era tão fácil. Sair de Maria da Fé, mudar de cidade, era difícil. E minha família não tinha condições para isso naquele momento, então falei, vamos tentar algo mais próximo. E tendo essas referências na família, de técnica de enfermagem e de enfermeira, eu falei, vou tentar o vestibular aqui na Faculdade Venceslau Braz, tentei, passei, mas é uma faculdade privada, a gente sabe das dificuldades que tem, né? Pagar mensalidade não é fácil, então eu entrei meio na expectativa de jogar minha nota para o FIES ou para o ProUni. Se não fosse isso, infelizmente eu não conseguiria me formar, porque pagar a mensalidade da minha família não ia conseguir. Então eu lancei minha nota pro ProUni, e aí 1 mês de aula naquela angústia de será que vai dar, não vai dar, e o boleto quase chegando, e aí sai o resultado no comecinho ainda, de 2 vagas eu fiquei em terceiro. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí teve uma segunda chamada, eu lembro que eu vi o nome da pessoa que passou em segundo, e eu tinha ela nas redes sociais, eu acho, eu conversando com ela, falou assim, eu não vou na enfermagem. Graças a Deus. E aí eu consegui, eu me formei graças ao ProUni. Então... Que legal, importante falar isso também, sim, né? Para as pessoas, às vezes, que têm essa vontade, mas não têm realmente ali a condição, para tentar, né, esses programas do governo, sim, né? Muito importante. Às vezes as pessoas não têm conhecimento, ou até têm o conhecimento, mas assim, acham que é muito difícil, sim, que não é viável, sim, né? Sim. Eu acho que não é vergonha nenhuma, né? Não, assim, a maioria das pessoas que vieram aqui, todas falaram isso. Pega a questão do financeiro, com certeza. Né? Isso é muito, muito significativo para a escolha da profissão, para continuar na profissão, com certeza. Não é? E acho que nisso é importante reconhecer que a gente tem muitas dificuldades. Sim. Né? E as pessoas que passaram aqui, conversaram com você, mostraram essas dificuldades de se formar, de trabalhar.
e de estar presente ali como mãe, na família. A minha realidade já era diferente e eu compreendo que isso tornou o processo um pouquinho mais fácil, sabe? Mesmo sendo um processo difícil, né, você conseguiu enxergar uma certa facilidade. Olha só, né? Porque eu consegui me dedicar para a faculdade, eu não precisava trabalhar durante a faculdade. Você não tinha outras responsabilidades além da faculdade, né? Então isso facilitou um pouco o caminho. A gente sabe que a graduação não é fácil, mas é importante reconhecer isso, porque foi um privilégio, né? Privilégio, com certeza. Agradeço, agradeço publicamente aos seus pais, né? A sua família por todo esse apoio, né? Essa rede de apoio. As mães têm a rede de apoio, mas nessa situação também foi uma rede de apoio muito importante, né? Foi importante de toda a família, porque para fazer a matrícula a gente precisava pagar a mensalidade da faculdade. E aí foi uma vaquinha, cada familiar deu um pouquinho e conseguiu. Então, agradeço, assim, sou grato demais por todo esse processo. Que legal. E o que te marcou? Você formou, vamos lá, você se formou que ano? Eu formei em 2023. 23. Isso. E já entrou em 24 na residência? Entrei em 24 na residência. Tá, formado, foi para residência. E aí, o que mais te marcou na graduação? A graduação é uma montanha-russa que a gente passa, né? Uma montanha-russa. Eu acho que na graduação o que mais me marcou foi a forma como a enfermagem me conquistou, sabe? Não foi algo prático ou alguma situação específica. Eu acho que uma forma que eu conheci a enfermagem e aprendi a gostar da enfermagem foi o que me conquistou mesmo, sabe? Que me marcou. Então, na faculdade eu aprendi que a enfermagem não é só o que a gente pensa, o que a gente acha de fora. A enfermagem não é só executar, a enfermagem não é só fazer procedimento, vai muito além disso. Muito. E quando a gente tem contato ali na faculdade com toda a teoria que embasa a enfermagem, aquilo foi me enchendo os olhos e me fez ter certeza que eu estava no lugar certo, sabe? Bonito falar isso, embasar, né? Embasar é coisa da faculdade, você tá cria recente da faculdade. E é justamente isso, vai muito além, né, de realizar um procedimento, e falta as pessoas reconhecerem isso, né? Falta bastante, né? Então, assim, justamente tudo tem um embasamento, tudo tem um fundamento, e nós, enfermeiros, temos sim capacidade, né, de dialogar com outros profissionais, de argumentar, né? Porque nós temos embasamento. Nossa profissão também tem embasamento. Tem embasamento, cuidado científico. Exatamente. Cuidado é científico, a gente não pode esquecer isso. Não pode esquecer isso. Na faculdade a gente aprende muito, né? Sim. Aprende muito e a gente passa por profissionais e por professoras incríveis. Então, eu sou um pouco suspeito para falar, me formei aqui, eu sou apaixonado pela faculdade, pelas professoras que me ensinaram a ser enfermeiro, desde lá da base teórica até a prática. Tem diferenças gigantescas aí. Não, com certeza. E aí, como surgiu esse interesse pela residência? Você já saiu da graduação, já foi para a residência. Você ficou ansioso para querer trabalhar? Como é que foi isso? Então, no final da graduação, a gente entra naquele outro ciclo de o que eu vou fazer da minha vida, o que vai acontecer depois de me formar. Então, a gente passa por esse processo que é difícil. E aí, a residência, na verdade, eu conheci o processo de residência um pouquinho mais pro final da graduação. Eu não tinha conhecimento disso lá no comecinho. Então, no quarto, quinto ano, eu falei, é uma possibilidade. Como você ficou sabendo? Alguém comentou? Alguém comentou. Algumas pessoas que se formaram no ano anterior estavam fazendo residência e eu conheci. E aí eu fui tirar dúvida, fui perguntar como funcionava, fui entender o que era a residência. E aí a ideia de um aprofundamento prático, sendo uma especialização, eu acho que virou a chave. Nossa. Eu acho que a gente sai da faculdade com um embasamento muito bom. E a faculdade daqui dá isso. Então, a gente tem um respaldo muito bom, uma base muito boa para atuar. Eu poderia sair e já atuar? Com certeza. Sim. Mas eu senti que faltava. Entendi. Acho que talvez você já tenha essa base do conhecimento, né? E aí, acredito eu que talvez, assim, bate uma insegurança também, né? Então, assim, se eu puder me aperfeiçoar mais ainda, bora lá, né? Sim. E acho que a residência, ela tem uma bolsa? Como é que é isso? Tem uma bolsa, é um Só programa. tem sistema com bolsa? Só com bolsa. A residência eu comparo porque funciona praticamente da mesma forma como a residência médica. Então, a gente é formado na faculdade como enfermeira generalista. Então, a residência, ela é uma pós-graduação, ela é uma especialização.
E existem residências no Brasil que são focadas em algumas áreas. Então, tem residência em ginecologia obstetrícia, em urgência e emergência, mas não tão próximo. Entendi. Então, a residência aqui do hospital é uma residência multiprofissional. Então, é uma especialização que a gente sai com o título de especialista em atenção hospitalar. Então, a gente se aprofunda no funcionamento do hospital, como tudo acontece, os processos dentro do hospital. E, além disso, com uma prática muito mais refinada. Que legal. E aí, então, eu ia perguntar justamente isso. Como funciona a residência multiprofissional em enfermagem? Então, vamos falar um pouquinho do processo, né? Sai um edital, Isso. Você faz a sua inscrição, Perfeito. Faz uma prova, e aí é aprovado ou não. Isso. Aqui o processo é formado por 3 etapas. Tem a prova, que a gente faz específica, que tem a parte que é multiprofissional e tem a parte específica da enfermagem. A gente passa por uma entrevista e também por avaliação do currículo. Então, a pontuação dessas 3 etapas dá o resultado final. Entendi. E aí, passando, é aprovado. Aprovado. E aí, quais foram os maiores desafios que você encontrou nessa etapa da residência aí? Olha, para entrar na residência, o desafio maior era estudar. A gente tinha um pouquinho, uma base boa, mas a gente precisa se aprofundar em algumas coisas, porque, né, a gente tem questões específicas. Então, a gente precisava relembrar. Então, o primeiro desafio era relembrar algumas coisas. O segundo desafio era estruturar o currículo. Eu fiz isso recentemente, gente, porque eu sou militar temporária no Exército. Eu tenho um prazo de validade ali. E aí, o meu currículo estava desatualizado desde 2019, porque foi quando eu entrei no Exército. Sim. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Nossa, a gente pegar todos os certificados, organizar tudo. E para a prova de títulos, a gente tem uma pontuação de organizar esses certificados, o que foi congresso, o que foi trabalho científico. Então, isso foi um segundo desafio. Porque tudo conta ponto, né? Tudo conta ponto. Então, um desafio importante foi esse. E depois a entrevista. Eu não tinha passado por uma entrevista ainda. Na vida, nunca. Não. E aí... Mas é com uma pessoa ou são várias pessoas? Olha, a minha foi com 2 enfermeiras. 2 enfermeiras. Mas eu tenho colegas que foi uma enfermeira e uma psicóloga. Como a gente estava entrando para a vaga de enfermeira, sempre tem uma enfermeira, mas tem uma segunda pessoa ali que faz parte para avaliar. Então, no início, foi esse o desafio para entrar. Mas, assim, aí os desafios da residência a gente tem uma lista. Números. Vamos chegar lá. E aí, você falou um pouquinho, mas eu queria que você explicasse melhor, né? Porque às vezes as pessoas têm essa curiosidade também, querem ter esse conhecimento. O que diferencia a residência de uma pós-graduação tradicional? Olha, a residência ela é uma imersão prática. Tá. Então, a gente tem a pós-graduação, que ela tem diversas áreas. Uma pós-graduação, você se aprofunda naquele assunto, mas não tem necessariamente aquele aprofundamento prático. Ela é bem teórica, né? Exato. Já a residência é uma imersão na prática. E aí, na residência, você tem aulas teóricas e a prática, é isso? Perfeito. A gente tem, por semana, 12 horas de carga teórica e 48 horas de prática. De prática. Isso. É bem puxadinho, né? É bem puxadinho. Então a gente concilia tanto a parte teórica, e aí as disciplinas elas vão de acordo com os semestres. Então a gente tem disciplina basicamente de entender como funciona o ambiente hospitalar. A gente tem disciplinas das áreas que a gente vai passar. Então todas as áreas de pediatria, UTI neonatal, unidade de terapia intensiva, a gente tem disciplinas específicas para isso. E a gente passa também nos setores administrativos, que o enfermeiro atua. Então, a gente, além de disciplina de controle de infecção hospitalar, a gente passa no serviço de controle de infecção interessante. E também no serviço de epidemiologia. Nossa, epidemia, a Raquel teve aqui, eu já conheço, ela trabalha nessa parte, é muito interessante. Muito interessante. Então, eu acho que a gente vai construindo, vai colocando os tijolinhos, né, e de compreender muito profundamente como tudo funciona. Acho que o que você está explicando, acho que é bem assim, você vai lá, aprende a teoria e já vai e executa ali a prática, né? Então acho que é o que a Andressa falou ontem, né? O método de ensino da faculdade, né? Então, assim, acho que você grava melhor, né? Você aprende, você já aplica. Exato. Isso deve ser muito valioso, né? Muito demais, essa conciliação, né? A gente está ali de forma simultânea e trabalhando, né, dentro dos setores, e as aulas elas são no próprio hospital, então a gente consegue conciliar muito melhor. E além de ter esse paralelo de teoria e prática, a gente tem um respaldo de profissionais ali dentro. Sim. Então o enfermeiro residente e os outros residentes, eles não estão ali apenas
executar ou estão largados no hospital. Não, a gente tem uma estrutura que dá suporte para a gente. A gente tem a nossa tutoria, que é muito presente, que dá suporte. Tem dúvida, tem alguma questão, a gente vai lá e resolve. Vai lá e resolve. Então a gente... Funciona realmente, né? E aí, como essa prática intensa, né, na residência, ela impacta no desenvolvimento profissional? Olha, eu acho que de uma forma grande. Porque a gente tem a estrutura, a base teórica, a gente vai para a prática, a gente aprimora isso, e por passar em todos os setores, a gente aprende um pouquinho de cada. Muito valioso. Então, claro que a gente aprende as especificações de cada setor, de cada área, a gente aprende como o cuidado de enfermagem é aplicado em cada área e como funciona o setor. É como se fosse desculpa te interromper, mas é como se fosse uma extensão da faculdade também, né? Sim, com certeza. E aprimora as nossas habilidades e traz conhecimentos que talvez a gente não tenha adquirido na faculdade. Por exemplo, eu saí da faculdade sem saber como funcionava hemodiálise. A gente sabia a teoria, eu sabia o que era hemodiálise, o que era diálise peritoneal, mas e o serviço de hemodiálise? E como é que aquilo ali gira, como é que roda, né? Como é que as máquinas funcionam, como é que o material chega até ali, como que eu vou conduzir com o paciente, e se a fístula, né, no dia não funcionou, qual que é a segunda linha de ação? Perfeito. Por aí vai, né? E aí vocês conseguem vivenciar tudo isso? Demais. Ali, o exemplo da hemodiálise, eu saí da hemodiálise sabendo ligar o paciente na máquina, desligar o paciente, saber como a máquina funciona, ajustar os parâmetros da máquina, quais são os cuidados de enfermagem para aquele paciente dialítico. Nossa, que riqueza. A visita multiprofissional que a gente passa. E não só isso, mas a prática de funcionar a fístula arteriovenosa, de conectar Olha que riqueza. Então, assim, isso para uma pessoa recém-formada é valioso demais. E isso se aplica em todos os setores. Que legal, muito legal. É bom demais. E assim, existe algo que você gostaria que os estudantes soubessem antes de ingressar em uma residência? Olha, eu acho que é difícil, todo mundo já sabe antes. Que é puxado, que a carga de trabalho é extensa, a gente cumpre 60 horas semanais. Acho que todo mundo, é uma das primeiras informações que chegam. Eu acho que, não é nem que eu gostaria que o pessoal soubesse, mas eu acho que se você tem a intenção de se aprimorar de forma prática, a residência é um caminho certo. É um caminho certo. Às vezes, né, tirar essa ansiedade de querer um primeiro emprego, né, dar um passo, não é para trás, mas, né, acalmar um pouco e investir numa residência, né? Investir, que eu digo, em estudar para fazer uma residência. E o bom é que você ainda recebe para isso. Então, assim, você está se qualificando e sendo remunerado. Exato. E eu não sei se eu pensei aqui agora também. E o bom é que se você faz alguma coisa errada, você não leva tanta catracada. Sim, a gente tem um respaldo. Tem um respaldo. É diferente, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em ser chamada a atenção de algo que eu não tenho conhecimento. Então, se eu não fui orientada, eu não fui informada. Eu imagino, né, que seja a mesma situação. Então, pensa, você assume um setor de hemodiálise, sem nunca ter trabalhado, mas eu sou enfermeira. Né? E aí subentende-se, isso é fato, porque eu já passei por isso, que você entende sim de hemodiálise, porque você é enfermeiro, você tem um diploma. E aí acontece, aí você está, obviamente, você assumiu, você vai procurar aprender e tudo mais, mas neste caminho pode ser que aconteça alguma coisa errada. Se acontecer, quem é o responsável? O enfermeiro. Então, acho que assim, a riqueza da residência, nossa, eu tô encantada. E a gente chega nos setores, como é um programa que não é recente ali no hospital, todo mundo já sabe que o residente está ali para aprender. Então, assim, claro, você falou que a gente não leva tanta chamada de atenção caso a gente faça alguma coisa que foge um pouquinho do padrão. Mas a gente não pode esquecer que a nossa ética profissional e que a nossa atuação profissional, isso é embasado pelo nosso título. Sim. Tá ali, mas... Você já tem uma graduação, né? Ok. E aí a gente já chega num espaço que eles entendem que a gente está ali para aprender. Sim. Então, claro, a gente tem desafios, a gente tem profissionais, alguns são mais abertos, outros não tão abertos. Alguns mais compromissados, outros nem tanto, né? Então mas a gente já tem um espaço ali. Legal. A gente já tem um espaço. Vocês não precisam ficar lutando quanto a isso, né? Provando, né? Como é que eu vou dizer? Se reafirmando, né, que vocês são residentes, as pessoas já entendem isso flui bem. A maioria entende. Não, sim. Mas é um espaço bem bacana que a gente consegue aprimorar isso de uma forma muito legal. Muito interessante. Estou, assim, encantada com isso. E são quantas vagas para residência?
Para enfermeiros são 6 vagas. 6 vagas. 6 vagas, a gente entra numa turma de 10 pessoas. São 6 enfermeiros, 2 psicólogos e 2 nutricionistas. Nossa, muito legal, muito interessante. Então aí, ó, acadêmicos, né, fiquem aí a dica, né? Sim, sim. Inclusive, o processo ele tá aberto, né, da residência, do HCI. As inscrições vão até o dia 22 de outubro, certo? Isso. Então, só para enfermeiros. E aí, para mais informações, é só entrar no site, no Instagram deles, que tem todas essas informações, né? Aí você se inscreve, tem todo o processo. Então, o pessoal que está se formando, já se formou, que é uma oportunidade, né? Tanto de se aperfeiçoar ou a oportunidade da bolsa também. É uma excelente oportunidade. Com certeza. E pertinho da gente, né? Exato. E num hospital de renome, como o HCI, né? Então, assim... A gente tem acesso ali a serviços que a gente não teria em alguns hospitais. Não, e acho que essa coisa de ser multi, você passar por todos os setores, acho que em trabalho nenhum você ia conseguir ter tanto conhecimento assim, junto no mesmo lugar. Exato, a gente passa ali por todos os setores, a gente tem contato com oncologia, a gente tem contato com transplante. O transplante, nossa, deve ser maravilhoso. Uma das coisas que me faz muito feliz é ter participado e acompanhado o processo de um transplante de coração. Coração? Eu estava lá. Foi o primeiro, não foi? Agora, não. O que eu acompanhei foi o 11º. Gente, que legal! É bem bacana. Legal. E ver como todo o processo acontece, isso não tem preço. Exatamente, toda essa é uma engrenagem, não tem como, né? É uma galera para que tudo ocorra corretamente. Sim, sim. E aí vocês receberam o coração e o paciente daqui foi? Isso, a gente recebeu o coração e o paciente daqui foi transplantado. Que legal. Então, não foi o processo de captação que eu acompanhei, foi o processo de transplante mesmo. Mas a gente acompanha ali tudo, como acontece, a confirmação do transplante, porque a equipe de captação vai até o local, a gente espera a confirmação dessa equipe para começar todo o processo. E, nossa, para você, enquanto recém-formado, olha o tanto de coisa que a gente já conversou aqui. Pois é. Não é? Maravilhoso, muito legal. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a sua formação e liderança acadêmica, né? Na faculdade, então, você foi... como foi ser presidente da Liga Acadêmica de Sistematização da Assistência de Enfermagem? Queria que você falasse um pouquinho aí, durante a graduação, como surgiu esse interesse, como é que foi isso? Eu acho que de início, quando qualquer enfermeiro escuta, sai processo de enfermagem, arrepia. Ninguém gosta muito do processo de enfermagem. É Evandir ainda que dá? Não. Não. Na minha época foi Pra mim foi a Cristiane de Fone. Ah, maravilhosa também. Então, todo mundo escuta. A gente fala isso no hospital, o pessoal torce o nariz, vira a cara. Eu falei, calma, gente. O processo de enfermagem e sistematização é importante. É importantíssimo. Mas assim, o pessoal tem um pouco de receio quanto ao processo de enfermagem em si. Mas na faculdade, eu conheci as ligas acadêmicas, que é uma oportunidade bacana da gente se aprofundar. E aí, junto com a professora Cristiane, inclusive, surgiu a ideia de construir essa liga. Então, a gente organizou ali, ela, alguns estudantes, para formar essa liga de sistematização da ciência de enfermagem e processo de enfermagem para atuar ali com pesquisa, para atuar com grupo de estudo. Então, foi uma oportunidade muito bacana. E eu gosto desse tema porque eu acho que é um tema que traz para a gente a autonomia do enfermeiro. Eu acho que a gente, por vezes, fica só na execução de alguns trabalhos e esquece que o enfermeiro não está ali só para executar. Sim. O enfermeiro está ali para raciocinar e para pensar. A gente precisa ter raciocínio clínico, a gente precisa ter raciocínio crítico. Então, o processo de enfermagem e a sistematização da enfermagem dá essa base para a gente. Muito legal, você está falando, eu tô lembrando de um caso, eu também trabalho com uma parte de enfermagem pericial, sabe? E aí analiso muito prontuário e tudo mais, e aí em um dos casos, provavelmente por falta de sistematização da assistência da enfermagem, ocorreu uma complicação ali, que talvez se o enfermeiro tivesse esse conhecimento, tivesse esse empoderamento, a situação teria sido conduzida de outra forma. Então eu vejo assim que as pessoas elas dependem muito da prescrição do médico, porque o médico, não é rixa entre médico e enfermeiro, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da postura do enfermeiro perante as situações. Então, às vezes eu percebo isso, que pela correria, por isso, por aquilo, depende-se muito do que o médico vai mandar fazer, da prescrição, e a gente deixa a sistematização de lado. Exato, a gente deixa de ser atuante ali de uma forma efetiva. Exatamente, então só que é nítido, pela leitura do prontuário, a situação.
E, assim, a sistematização da assistência de enfermagem, ela tem um conceito diferente do processo de enfermagem em si, né? Então, na faculdade eu conheci, e todo mundo escuta, mas ninguém se aprofunda tanto, por exemplo, as teorias de enfermagem, que é um assunto complexo, é um assunto abstrato, que a gente vê isso na faculdade, a gente fala, não entendi, deixa eu ler de novo, é muito filosófico por vezes, né? Então, a sistematização da enfermagem, na verdade, ela é formada por três pilares, que é o pessoal, que é o dimensionamento de pessoal, que é o método científico e é instrumento. Então, a gente vê a sistematização como um guarda-chuva, que engloba toda a ação de enfermagem. Então, para a enfermagem atuar, a gente precisa ter um dimensionamento correto, a gente precisa ter instrumentos para isso, seja POP, seja regulamento interno, a gente precisa ter a estrutura de como a instituição se organiza para receber a enfermagem, como ela vai atuar, e a gente precisa do método científico. E aí, dentro do método científico, a gente tem um processo de enfermagem, que é a palavra ideal não é instrumento, mas essa ferramenta que a gente utiliza para atuação. Então, a gente tem um processo de enfermagem que nada mais é que uma ferramenta para a gente prestar o nosso cuidado individualizado, e prestar um cuidado individualizado sendo um profissional que está ali atuante de uma forma efetiva, que pensa sobre o paciente, que raciocina sobre os procedimentos, que vê as necessidades daquele paciente, está ali como um profissional que não vai apenas executar o que outra profissão fala para a gente, mas que vai direcionar cuidados que a gente não precisa de apoio de outra profissão para fazer isso. Legal ver você falando, muito legal, porque acaba que, assim, a gente tem uma vivência, né? Tem uma vivência hospitalar. E aí eu tenho visto, né, todos os episódios que eu gravei, que é justamente o porquê eu criei o podcast. Isso, essa riqueza de conhecimento, essa visão, as pessoas precisam saber disso. Porque realmente a gente fica no automático o tempo todo, ou às vezes a gente não é interessado também, né? Então, assim, pensa um acadêmico, ou um enfermeiro, um técnico, ouvindo você falar, caraca, vou mudar aqui meu jeito. Ainda dá tempo, vou correr atrás. Sempre dá tempo. Não é? Então, assim, até mesmo eu, né, é algo que, assim, eu vi a sistematização na faculdade. Hoje em dia eu não trabalho com essa área. Então é bonito de ver, né? Você falando todo esse conhecimento. Então, assim, se inspirem, sabe? Se inspirem no José, se inspirem nas pessoas que têm vindo aqui, porque, assim, a gente precisa. E é o que eu tenho falado. Para a gente se empoderar, para a gente, né, ter argumento, a gente precisa ter conhecimento. E conhecimento a gente não paga por ele, não precisa tá aí de graça. A gente consegue estudar, se aperfeiçoar. Então, assim, é a mensagem, acho que eu tenho que deixar, assim, conhecimento. Tá? Se a gente tiver conhecimento, a gente vai ter qualquer coisa. Exato. Não é? Exato. Eu acho que a gente falar de sistematização da assistência e processo de enfermagem, para mim é importante porque traz essa autonomia. O enfermeiro e a equipe de enfermagem, ela não vai executar cuidados apenas pautados na prescrição médica. A gente tem cuidados que o enfermeiro reconhece. A gente tem cuidados que vão ser executados independente de prescrição e que são importantes. Nossa. Né? E aí nisso a gente entra, que é um assunto extenso também, mas que dá, assim, dá pano pra mim, que são os diagnósticos de enfermagem, por que eles acontecem. Sabe o que a gente pode fazer? A Andressa falou a mesma coisa, eu vou até falar com ela. A gente fazer uma mesa redonda, até mesmo lá na faculdade, a gente pode combinar, de repente, sobre esse assunto. Perfeito. Muito legal. Aí, gosto muito desse assunto. Andressa, vou te mandar mensagem. E de que forma, né, a iniciação científica e os grupos de pesquisa influenciaram também na sua visão sobre a profissão? Primeiro eu queria que fosse, né, porque além da Liga, você também teve aí uma iniciação científica. Isso. Fala melhor, né, o que seria essa iniciação científica para a gente poder explicar. Certo. Eu acho que a gente pode começar a entender que todo conhecimento ele é produzido através de um método científico. E talvez no ensino médio ou, né, no ensino fundamental a gente não tenha tanto acesso a isso. Então eu tinha essa curiosidade de saber, mas como eles chegaram a isso? Como isso foi definido? Por que esse conceito ele é utilizado? Então na faculdade a gente tem uma porta aberta para a gente de entrar na pesquisa. Que é um tema que eu gosto também. E em conjunto com um amigo na faculdade a gente iniciou um trabalho. A faculdade ela é muito aberta para isso. A gente tem a iniciação científica que ela é remunerada,
e isso passa por um processo seletivo. Não foi o meu caso, a gente decidiu fazer uma iniciação científica que não é remunerada, mas que a gente tinha interesse de fazer. Isso qualquer pessoa dentro da faculdade consegue fazer, tem um respaldo para fazer. Então a gente iniciou um trabalho, um projeto de pesquisa, e isso foi se desenvolvendo. Então a iniciação científica, né, justamente você elaborar, iniciar uma pesquisa num assunto específico, certo? Exato, aí pode ser do seu tema de interesse, que facilita bastante. Legal. E aí, então a sua inquietação em saber o porquê das coisas, a origem das coisas, te levou para a iniciação. Exato, e saber como que o processo era feito. Legal. Saber como o processo. É o que você falou, você é muito curioso, né? Sim. Estudioso. E aí levou. E foi legal a experiência? Foi muito, muito bacana. A nossa orientadora foi uma professora que eu sou apaixonado por ela. Ela é enfermeira, o nome dela é Gisela, ela dava aula pra gente de anatomia. E aí eu tive, junto com esse amigo, a ideia de fazer uma pesquisa que tentasse entender quais eram os sentimentos dos acadêmicos ao manusear cadáveres nas aulas de anatomia. Legal. E entender como esses sentimentos quais sentimentos existiam e quais as contribuições para o manuseio dessas peças dos cadáveres trazia para o cuidado de enfermagem. Então a gente... Profundo. Foi um pouquinho mais para o subjetivo. Sim, mas foi bem bacana. A gente teve resultado bem legal. Né, de como o trabalho com esses cadáveres enriquece não só a parte anatômica, mas de compreender que a gente estava manuseando peças, a gente estava manuseando um cadáver que tem uma história, que foi uma pessoa, e eu acho que isso já transmite um pouco do que é enfermagem, de como cuidado de enfermagem. A questão do respeito, né? Até mesmo por um cadáver, né? Exato. Muito legal. E que importância você vê nas ligas acadêmicas para a formação de enfermeiro? Olha, eu acho que, eu falei um pouquinho já antes, mas é do aprofundamento teórico no tema de interesse. Eu acho que a Liga ela tem um objetivo principal de trazer esse conhecimento de uma forma científica, aprofundar isso e trabalhar e executar trabalhos científicos. Então, não é apenas conhecer aquele tema, mas é trabalhar e executar trabalhos para que aquele tema tenha mais estudos e realmente... Acho que é praticar também o tema, né? Praticar. A gente vê muitos seminários, simpósios, né? Então acho que você dá uma aprofundada realmente no assunto, né? E é uma oportunidade até mesmo de você ver se você vai gostar desse assunto ou não, se você vai querer seguir carreira nessa questão ou não. Interessante, é uma oportunidade de conhecer pessoas, network também, não é? Na Liga a gente teve oportunidades muito bacanas. A gente conseguiu ter uma parceria com a Unifal, então a gente fazia alguns eventos interligas de forma online e a gente trazia algumas pessoas que são referências na enfermagem no Brasil. Então a gente teve a oportunidade de conversar e fazer uma palestra com a Camila Takal, que é a enfermeira que está dentro do Nando International, que são os diagnósticos de enfermagem. A gente conversou com o professor Marcos Brandão, com o Nuno Félix, com professores que estão na linha de frente da pesquisa, no ensino. Então, até hoje, os vídeos ainda estão disponíveis, dá para pesquisar. Às vezes eu abro e falo, meu Deus, eu estava numa videochamada com a Camila Takal, eu não acredito nisso até hoje. Eu não acredito. Que legal. Depois me manda, quero ver. Mando, pode deixar. E agora vamos entrar nessa questão da auditoria aí, né? Que isso aí me interessa, né? Eu tenho até medo de falar de auditoria perto de você. Não, imagina, nossa. Como que foi, né? Surgiu a auditoria e a regulação na sua vida? Olha, na faculdade a gente faz algumas loucuras, né? Várias. Então, assim, eu tinha o interesse de fazer um estágio extracurricular. E aí as oportunidades que surgiram foram essas. Então eu consegui, claro que na faculdade a gente já faz o estágio obrigatório, a gente já fica mais tranquilo, a gente não corre atrás, mas, e se eu aprofundar um pouquinho mais uma área que eu não conheço tanto? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar, né, de fazer estágio no setor de auditoria de um hospital aqui em Itajubá, e posteriormente, na verdade antes, não lembro agora, mas também na Secretaria de Regulação. A regulação deve ser muito interessante. Na parte você chegou a trabalhar com SUSFácil? Sim. Não de uma forma muito intensa. Sim. Quando eu estava na regulação, eu fazia mais uma parte administrativa, não era exclusiva do enfermeiro. Entendi. Mas eu tive a oportunidade de conhecer alguns processos.
Na regulação eu fiquei junto com o Rafael na parte de cirurgia eletiva. Nossa, Então ele ficava responsável pelas cirurgias de alta complexidade, cardiovasculares e ortopédicas, e eu auxiliava ele na parte de cirurgias eletivas de média complexidade. daí os pedidos chegam ali para vocês. Exato. E vocês vão conduzindo, regulando. Exato, de acordo com os tetos. Com a demanda, com as coisas, com tudo mais. E aí eu participava desse processo mesmo de autorização de cirurgia, de organização das AIHs que chegavam, do processo de documentação que precisava. Ficou quanto tempo nisso? Eu acredito que eu tenha ficado uns 6 meses, não foi muito tempo. Não, mas deu para ter uma noção. Deu. E a auditoria? O que você fez de auditoria? Me conta, curioso. Não, pode ficar tranquilo. Não, vamos lá. Olha, na auditoria, então, eu tive... Aí sim, já foi uma parte mais específica do enfermeiro. Né? Então, eu entrei no hospital aqui em Itajubá, no setor de auditoria, com uma enfermeira excelente, e que me mostrou como o processo acontecia. De início, eu acho que o desafio maior foi entender como a ANS funcionava. Porque a minha realidade, a realidade da faculdade, a gente trabalhava com o Sistema Único de Saúde, como todo o processo funciona, que é complexo e também muito difícil. Sim. Mas a gente não tem tanto contato com a agência, né, de ANS. Sim, Agência Nacional de Saúde. Então, você fez um hospital privado. Isso, foi no hospital privado. Então, eu tive a oportunidade de conhecer como a saúde privada acontecia, como ela se estruturava, compreender como fazia um processo de autorização de um procedimento, consultar o rol da ANS. É bem organizado, né? É bem organizado. É bem organizado e tem o passo a passo. Passo a passo, muita regra, né? Muita regra. Então, o principal desafio foi esse. Mas, além de participar um pouco desse processo de autorização, que eu mais acompanhava, eu participei no processo de credenciamento de algumas instituições de saúde. Então, eu pude ter acesso e negociar algumas tabelas hospitalares. O que você achou de negociar? Isso eu achei... não é muito a minha praia. É desafiador, não é? Desafiador, que a gente manda uma proposta e ninguém aceita a sua proposta. Não aceita, e aí ela te manda uma contraproposta, nada a ver, nem perto daquilo que você mandou. É difícil, né? É difícil. Mas você chegou a negociar pessoalmente ou não? Não, sempre era via e-mail. Menos mal. Porque eu tenho essa sensação, não. É surreal. Pessoalmente deve virar um fervo. Uma coisa de louco. Você chegou a auditar a conta? Cheguei. Faturar, né? Essa foi uma terceira etapa que você achou? A gente recebia as contas hospitalares desse plano. E aí primeiro a gente tem que entender como ele é faturado de início, né? Entender qual a porcentagem, como é calculado os medicamentos, os materiais, os procedimentos. E então isso já foi um desafio grande porque era muito cálculo. E você o que você achou? Eu te interrompendo de novo, né? Mas você já tinha uma vivência de assistência. Sim. E aí foi para essa parte. Você conseguiu linkar? Deu para Demais. E acho você ficou assim, nossa, eu gastei demais. Sim. Ficou... Sim, a gente se autorregula depois disso. A gente tem uma consciência muito melhor. Mas eu acho que o principal produto de ter participado da auditoria é aprimorar a anotação de enfermagem. Ai, você espero que você não tenha programado falar isso, hein? Porque eu ia falar justamente isso. Porque eu falei, né, porque a gente falou do gasto e aí as pessoas acham que a auditoria é somente cortar gastos. Não é, né? É justamente isso. Qualidade da anotação de enfermagem, porque através dela a gente vê como o paciente está sendo cuidado, né? E aí, consequentemente, vem os gastos. Mas é principalmente... Eu entendo que é corrida, eu entendo que tem a ver com dimensionamento, eu entendo tudo isso. Mas aquilo ali é a vida, é importantíssimo. E aí, nessa questão dessas perícias que eu tenho feito, justamente isso, a falta da anotação compromete os profissionais. Compromete muito. Muito. Então a gente passa de uma etapa de conferir a conta, o faturamento e ver se os valores estão ok. E aí a gente vai lá pro hospital e aí a gente acessa o prontuário e a gente vai dia por dia para ver o que foi cobrado e se tem justificativa para aquilo. Eu acho que a auditoria torna a gente um pouquinho rígido, até demais. Eu brinco com meus amigos que eu falo que eu contava até as agulhas, mas a gente precisa fazer isso nesse serviço. Mas aí, estando desse outro lado, eu vi, é importante anotar o que eu faço e o que eu utilizo. Eu estava conversando com uma técnica lá da UTI semana passada, a gente estava conversando sobre isso, sobre o preço, por exemplo, de um equipo
fotossensível para uma bomba de infusão. Mais de R$ 1.000. Então. Mais de E tem mil. pessoal que cobra mais. Então, assim, é caro. É caríssimo. Um equipe. Se você for comprar ele por aí, ele vai custar R$ 50. Mas é um assunto complexo. É complexo. Não pode. Porque tem as regras, vamos lá, né? As pessoas vão ficar achando que não é que as instituições estão superfaturando. Existem regras e parâmetros contratuais. Exato, tudo acordado anteriormente. Exato, tudo acordado. E aí essas tabelas têm esses preços exorbitantes, mas isso é tudo legal, regulado, tudo certinho. Mas é justamente isso. Aí você olha para a equipe com uma cara, tipo assim... essa equipe que dá pra eu pagar um monte. É tipo pois isso, né? Sim, eu preciso ter muito cuidado com esse equipe. Eu não vou contaminar, né? Lógico que não vai fazer de propósito, obviamente, né? Mas eu vou ter muito cuidado com esse equipe. Uma agulha com um dispositivo de segurança. O preço que é aquilo. Pois é. Não é? E foi justamente isso que eu tava conversando com a técnica, que ela falava. Eu tenho que anotar até qual gel, e se eu conecto um three-way, eu falei, tem. Sim, senhora. Eu falei assim, nossa, eu só coloco que eu fiz a punção. Eu falei, não, na próxima, agora, a partir de agora, você vai colocar a punção, você vai colocar o dispositivo que você utilizou, vai colocar o dispositivo que você conectou nesse dispositivo. É um three-way, é um catéter do volume, e isso faz diferença na hora que o enfermeiro vai ver. E aí eu falei, os enfermeiros auditores que vêm aqui, eles estão lendo a anotação de vocês, tá? Então, assim, a gente não anota no prontuário e fica no prontuário. Ele é revisado e ele é lido. Mas é o que eu tô te falando. Olha só, então eu como auditora, eu já reviso esse prontuário, justamente para verificar se tem justificativa para as cobranças que foram feitas. Segundo, nessa análise de prontuário, por perícia de enfermagem, né, por perícia então judicial, enfim, que seja, né, e normalmente essas perícias elas ocorrem por erro médico, alguma coisa, né, não erro médico, né, mas por erro, alguma coisa do tipo. E aí você tem que avaliar ali, se ali não tem as informações que você precisa, ou seja, que o enfermeiro prestou, como é que você vai se defender? Exato. E aí é recurso perdido. Né? Então, assim, é que vai dar assunto para outro episódio. Vamos fazer um de auditoria um dia. Porque é muito interessante e as pessoas, infelizmente, não entendem. Acho que a auditora é aquela pessoa que vai chegar com a cara amarrada no hospital, né, e só vai cortar tudo, mas não é isso. Eu vou fazer um episódio só sobre isso. Mas que interessante. Tudo. Mas você gostou? Gostei. Você voltaria para a auditoria? Não agora. Não? Não agora. Eu ainda estou naquela sede de assistência. Eu converso com os enfermeiros do hospital e eles falam, você é recém-formado. Eu não quero que essa sede termine. Eu gosto muito. Que legal. Mas eu acredito né, a gente percebe, acho que é a sua essência, né? Então, essa questão do cuidado, de aprender, acho que não muda, não. E quando a gente conversa assim, às vezes as pessoas estão cansadas já, né? Estão cansadas. E é uma cabeça diferente também, né? Não, a gente ainda vai conversar, você vai voltar aqui, tô fazendo isso, tô trabalhando naquilo, tô com esse projeto. Não, muito, muito legal. Você pretende da residência já fazer um mestrado, alguma coisa, ou ainda não pensou? Se possível, sim. Legal. A Unifei tem, você sabe, né? Várias mestrados. Sim, pois é uma possibilidade. Uma possibilidade. Eu não quero parar por agora. Meu pai esses dias estava conversando comigo por São José. Agora, terminando a residência, você só vai trabalhar, né? Para de estudar um pouco, desde a faculdade. Você entrou na escola, não saiu mais. Eu falei, pai, mas faz parte, eu gosto disso, eu quero continuar. Tem que aproveitar que você gosta. E eu observo muito, porque assim, eu sou muito agitada, né? E eu tenho essa dificuldade para focar e, no caso, tentar estudar. E eu acho lindo quem tem essa facilidade. Eu acho que vocês têm que aproveitar isso mesmo. Eu não digo que eu tenho facilidade, eu tenho interesse. Então, não é que eu não sou estudiosa. Não é fácil. Não é fácil. Não é isso. Né? Mas, assim, eu fico encantada. Nossa, muito legal. Você já acabou que já respondeu todas essas perguntas. E aí vamos para o tema que eu pedi para você me mandar, sobre a autonomia do enfermeiro. A gente já falou, já pincelou, né? Mas assim, como você enxerga essa conquista hoje e o que ainda falta avançar para que o enfermeiro tenha mais autonomia? Eu acho que o enfermeiro ele tem alguns pré-requisitos que faz com que ele seja uma referência de verdade. O enfermeiro ele precisa primeiramente ter ética e postura profissional. Eu acho que isso é fundamental.
Eu acho que se a gente sabe executar bem um procedimento, sabe gerenciar bem um setor, fazer uma gestão de leitos, mas se a gente não tem postura, se a gente não tem ética, isso não vale de nada. Então, acho que a base nossa é ética profissional e postura. Então, na residência a gente vai trabalhando isso também, e a gente vai tendo alguns exemplos de como isso é importante, de como isso forma um profissional bom. E a gente tem contato com profissionais dessa forma também, e a gente se espelha neles. Então, eu acho que primeiro de tudo é ter ética e postura profissional e ter embasamento. Eu acho que o enfermeiro que tem embasamento teórico e que tem esse respaldo e tem recurso para poder discutir, não discutir de uma forma ruim, mas de trocar informações com outras especialidades, é um enfermeiro que tem um respeito importante também. E a gente não faz isso para ter respeito de outras profissões, não, de forma alguma. A gente faz isso para executar bem o nosso trabalho. A gente faz isso para dar uma assistência efetiva para o nosso paciente. A gente faz isso para o cuidado ser bem dado, para a gente conseguir gerenciar a nossa equipe bem, para a gente trabalhar em equipe bem. Então, a gente tem muito, muito a evoluir. Conversando com alguns profissionais que já formaram, dá para ver que a realidade era diferente. Era mais difícil. Era mais difícil. Às vezes, uma vez eu conversei com uma enfermeira a gente estava conversando sobre diagnóstico de enfermagem, ela falou, que isso? Se eu falo diagnóstico de enfermagem no hospital, o médico ri da minha cara. Mas assim, a realidade está mudando. Exato, tá mudando bastante, exatamente. Mas é verdade, concordo com esse comentário dela. Mas eu acredito muito que está mudando. Nossa, e depende da gente, da nossa postura mudar cada vez mais. Exato. Não é? E a realidade está mudando porque a gente está se aprimorando. Sim. E a gente está levando esse tema para dentro do hospital. Sim. E a gente sabe que agora o processo de enfermagem ele é obrigatório por lei realizar. Sim. Então a gente não consegue mais fugir disso. Sim. Os profissionais trazem muitos desafios para a gente de eu não tenho tempo para fazer isso. Mas eu estava conversando com alguns enfermeiros e eu falei, a gente já faz isso. Só está faltando isso. Dar uma organizada, Dar uma organizada. A gente já faz isso de forma automática. Um exemplo, um paciente que está com um desconforto respiratório, uma pneumonia. Você sabe os cuidados que a gente tem que dar para aquele paciente. A gente só precisa formalizar isso. Formalizar. Não adianta a gente dar esses cuidados e querer exigir um reconhecimento se a gente apenas executa. A gente precisa de registro. E de um registro que não vai ser apenas como uma forma de oficializar aquele cuidado, mas um registro e um instrumento que vai fazer com que o enfermeiro tenha um raciocínio para aquele paciente e que ele consiga enxergar através desse processo coisas que ele não enxergaria no dia a dia. Legal isso que você falou, porque assim, as pessoas têm, os profissionais de saúde têm muito essa visão de que o anotar é anotar porque alguém pediu, é anotar porque por conta da auditoria. Não é isso, você está anotando, você está confirmando o seu cuidado. Exato. Você está registrando o que você fez. Então não é sobre o outro, é sobre você, sobre o que você faz. Exato. Né? Acho que se mudar essa cabeça, essa mentalidade relacionada a isso, especificamente, muitas outras coisas precisam mudar, mas relacionado a essa questão da anotação, nossa senhora. Porque o tempo que a gente fala, porque não vai dar tempo de anotar, já anotou. Exato. E hoje em dia tem sistema, tem anotação pronta, né, tipo pré-pronta e tal, facilita muito. Facilita muito. Então eu acho que a autonomia a gente vai conquistar com isso, a gente vai conquistar primeiro empoderando da enfermagem. Não tem como a gente falar de enfermagem se a gente não entender o que é a enfermagem. Sim. E principalmente entender que a enfermagem ela é uma profissão que tem autonomia e a enfermagem é uma profissão que tem um corpo de conhecimento próprio. A gente não depende de outras áreas para atuar. A gente não depende. A gente tem o nosso próprio... A ciência da enfermagem existe. A gente tem teorias de enfermagem que embasam a gente também para um cuidado. Muito bem. Não precisa se apoiar no outro. Nossa, muito legal. A gente tem teorias, claro, que são muito abstratas, mas agora a gente já tem teorias que são de médio alcance, que estão focadas ali em UTI, em paciente cardiovascular. Então, assim, a gente tem estrutura para isso, a gente tem base teórica para isso, e é com isso que a gente vai conseguir evoluir. É reafirmando que a enfermagem está ali, que a enfermagem sabe, e que a enfermagem tem autonomia. Não estou falando que a gente vai atuar sozinho. Sim, não é isso, de forma alguma, não existe. Mas é saber reconhecer o nosso valor. Com certeza. Não é? Pegando esse gancho aí, a prática baseada em evidências.
como os enfermeiros podem se aproximar mais dessa realidade? Eu acho que isso acaba sendo um pouquinho mais do interesse profissional. Não tem como a gente aprimorar alguma prática se a gente não busca aprimorar aquela prática. Só para, né, às vezes vão ter pessoas que não são profissionais assistindo. Essa prática baseada em evidências, né? Então, assim, não é porque eu estou fazendo assim porque é assim, não. Eu estou fazendo assim porque foi estudado no livro tal, no artigo tal, e é assim que é feito, né? Basicamente isso. Então, fazer a prática baseado em algo verídico, né? Algo, é isso, né? Se eu estiver errando, é isso mesmo. Algo que tem um respaldo científico. Então, acho que isso vai de encontro com o interesse do profissional. A gente tem que se atualizar. Sim. E a gente precisa estar atento a isso. Então, ter contato em rede social auxilia tanto a gente nisso. Que eu ia falar isso, uma medicaçãozinha, uma dipirona que você vai fazer. Não é simplesmente, é dipirona, eu tenho que ver lá se ela é EV ou se ela é intramuscular. Beleza, vi. Dilui ou não dilui, tá. Não é só isso, mas o efeito que essa medicação causa, a interação dessa medicação com outras, né? Até na hora de aprazar, ter esse cuidado, né? Então, tem toda essa questão. Eu tô falando de uma medicação de pirona, mas enfim. Então, ter essa curiosidade de ir além, não é? Perfeito. E se atualizar, isso vai de encontro, não somente com uma boa prática executada, mas com o nosso código de ética, né? Sim. A gente precisa fazer o que a gente sabe, a gente tem que fazer o que a gente entende. A gente não pode fazer um medicamento se a gente não sabe as contraindicações, como ele vai agir, para que serve. Então, isso não está lá apenas na teoria. E eu entendo, gente. O José Rubens não tem filho ainda, não está casado. Eu sei que é difícil, eu sei que é corrido, mas é a nossa profissão, nós fizemos um juramento. Então, isso é muito importante. Então, assim, a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre vai estar se atualizando. Então, não é toda medicação que eu vou saber. E se eu não sei, eu corro ali, estudo rapidinho. Tem gente, o bulário da Anvisa, que é a coisa mais prática que é na internet, né? Bulário da Anvisa, bulário da Anvisa. Toda prescrição tá ali, toda bula de medicação tá ali, ou então qualquer outra, né? Eu tô falando bulário porque assim, é um que você tem certeza que tá correto, né? Usa aquilo ali e pronto, acabou, procura lá, né, efeitos e tal, e aí você vai aprendendo, né, no dia a dia, 5 minutinhos, né, já ajuda bastante. Eu acho que a gente não tem que saber de tudo, a gente tem que ter interesse em saber um pouquinho mais a cada dia. Então, não vi alguma coisa que eu não sei, não tenho certeza, eu corro lá e vejo. A gente tem diversas atualizações. Recentemente teve uma atualização, por exemplo, um exemplo isolado, mas em cateterismo vesical de demora. Não precisa mais utilizar 30 ml de água destilada. Para um adulto de 3 a 5 ml é suficiente. Olha a diferença. Aí a gente se apega, mas será que é seguro? Mas aí o que dá essa segurança pra gente? Isso foi baseado em estudos científicos. Exatamente. Legal, olha só, não sabia, nós já estudos atualizados. Mas é justamente isso. O site do Corém e do COFEN, as resoluções, né? De vez em quando vai lá dar uma olhada, ver o que mudou, né? Importantíssimo, né? A gente está se atualizando, isso é muito importante. E não atualização apenas de procedimento, mas de responsabilidade. Justamente teve a questão da prescrição agora, né? Que o enfermeiro pode prescrever, tem situações específicas, né? Sim. Eu não vi ela na íntegra. Eu também não. Tem essas questões. Tanto a do enfermeiro auditor também mudou. Hoje em dia tem o enfermeiro generalista que trabalha com auditoria e o enfermeiro especialista auditor. Tem que ter o título de auditor, que eu vou fazer se Deus quiser. Só que aí você tem que ter 5 anos de experiência, tem toda uma questão envolvida, né? Tem o simpósio, que é fora, enfim. Mas ela vai mudando, vai se atualizando e a gente tem que acompanhar, né? Com certeza, sempre. Muito bom. E agora, quanto à valorização da enfermagem. O que significa a valorização da enfermagem para você? Olha, eu acho que a gente entendeu o nosso papel. A gente entendeu o nosso papel e estar ali presente. Eu acho que a valorização da enfermagem, ela precisa acontecer de uma forma... A gente sempre fala que a enfermagem é cuidado, que a enfermagem está ali para cuidar, mas a gente não está ali só para isso. A gente não está trabalhando apenas nessa questão emocional e sentimental, que faz parte da nossa profissão. Mas a gente está ali de uma forma respaldada. Sim. Então, acho que
essa valorização vai vir a partir do reconhecimento dos próprios profissionais, da importância deles naquele sistema, mas eu acho que isso é um desafio grande, mas eu acho que a gente precisa levar essa importância para outros profissionais também. E eu acho que a importância, uma importância muito grande para essa valorização acontecer é a gente ter referências na gestão, porque o enfermeiro ali que está na assistência, ele não vai conseguir trabalhar sozinho para mudar a cultura de um hospital. Não vai. Não vai. A gente precisa desse apoio da gestão. Sim. A gente precisa de enfermeiros ali na gestão do hospital, a própria gestão de enfermagem, presente ali no dia a dia do enfermeiro, reconhecendo as dificuldades e levando para o hospital a importância dessa profissão. Sim. Eu acho que é uma dinâmica muito fácil a gente pensar como um hospital funcionaria sem enfermagem. Não dá, né? Não dá. Não dá. E olha que a gente é tão compromissado, porque, pelo menos aqui em Itajubá, né, nunca nenhuma greve deu certo, porque a gente não tem coragem de deixar de trabalhar. Exato. Porque o nosso trabalho envolve caráter, né, cuidado, enfim. Então, se por mais que é a nossa causa, né, já tentaram fazer greves em Itajubá e tal, e nunca conseguiram. As pessoas não deixaram, porque assim, né, você deixar de ir cuidar. Exato. Não dá para enfermagem. Ou seja, a gente sabe da importância do nosso valor. A gente sabe, se a gente não fosse e fizesse essa greve, o que ia acontecer? Pois é. O caos. Exato. As pessoas que não conseguem ou não vão à greve, justamente é isso. Não é isso? Se eu sair daqui, como cuidado vai executar esse paciente depende. Ou seja, então a gente sabe sim o nosso valor, mas falta a gente se posicionar perante a isso. Não com é? certeza. Então isso gente, esses podcasts estão ficando muito profundos, reflexivos. Legal, né? É importante. E o que nós, como profissionais, podemos fazer para conquistar mais reconhecimento? Acho que é isso que você falou, a mesma coisa, né? Então agora a gente já tá chegando no final, né? Muito legal, passou muito rápido. Passou. Muito rápido. Tava nervoso no começo, agora já tá tranquilo. E olha que engraçado, a gente não combinou, a gente veio de azul. Legal, achei legal isso. Que mensagem você deixaria para os colegas que às vezes pensam em desistir da profissão? Eu acho que quando a gente entra na enfermagem, a gente entra com um propósito. E se a gente está na enfermagem é porque a gente gosta. Então, a gente vai desanimar, acho que não tem como. Sim. Se eu estou recém-formado, a gente passa por umas pequenas frustrações, mas a gente tem profissionais com uma experiência muito mais ampla aí e que tem frustrações ainda maiores com a profissão. Mas eu acho que é a gente manter o sentido da enfermagem, a gente entender o sentido do porquê que a gente está ali e por que eu escolhi a enfermagem e por que eu estou ali ainda. Claro que, assim, mudança de direcionamento, outras profissões, pode acontecer. Sim. E tá tudo bem. Mas a gente desanima, talvez não seja com a profissão, seja como a forma que a enfermagem está sendo estruturada em determinado local. Sim. Porque a profissão em si, a gente escolheu ela porque ela é importante, e a gente sabe dessa importância. Mas talvez a forma operacional como a enfermagem está sendo colocada em determinada instituição, talvez não a valorização. Às vezes do dimensionamento não tá legal, né? Então, respira, tenta talvez em algum lugar diferente, mas a gente sempre sabe quando a profissão está no nosso coração, né? A gente sempre sabe. Legal, muito legal. E agora, pra gente encerrar mesmo, né? Queria que você, se você pudesse definir enfermagem em uma palavra, qual seria essa palavra e por quê? Olha, eu acho que responsabilidade. Acho que foi o que a gente conversou aqui. A gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente entra no hospital, quando a gente está responsável por um setor, e não por um setor, por pessoas que estão ali. Então a gente tem uma responsabilidade ética importantíssima nisso. Tanto de postura profissional como de gestão de equipe, a gente tem uma responsabilidade clínica importante. Os nossos cuidados são os nossos cuidados que fazem o paciente evoluir para uma melhora, para o paciente ter uma passagem digna aqui, ou para ele ter uma terminalidade digna. Sim. Então, acho que a responsabilidade é o que resume a nossa profissão. Responsabilidade como profissional e como pessoa. Acho que a gente não está ali só como profissional, a gente está ali como pessoa também. Então, o enfermeiro ele tem que ser responsável, porque ele é responsável por muita coisa. Então, se ele não tem essa disciplina e essa visão do quão importante é o trabalho dele naquele setor e o quão deletério isso pode ser para o paciente,
acho que aí fica difícil. Então a gente precisa ter responsabilidade. Responsabilidade. Muito bem. Quero te agradecer, muito obrigada por compartilhar aí o início, né, da sua carreira com a gente, muito legal. Voltando a falar da residência, então o processo ainda está aberto, né, até o dia 22 de outubro, para enfermeiros, né, e outras profissões. Quem tiver interesse, procura, entre no site do HCI, né, no Instagram, que provavelmente vão ter as informações lá. Posso até depois postar. Mais uma vez, muito obrigada, foi muito rico, estou muito feliz de você ter aceitado o convite. E vocês, pessoal, né, que assistiram esse podcast, compartilhem com outras pessoas, curtam aí, deixem comentários e até o próximo Pod Enf.